Olá, tudo bem? Hoje vamos dar início a uma playlist de vídeos onde a gente vai tratar sobre dinâmica impulsiva, né? A dinâmica impulsiva vai ser uma parte da física que vai tratar dos impulsos que são adquiridos por corpos, né? Quando são postos em movimentos por uma determinada força. Então, para a gente começar a falar sobre dinâmica impulsiva, né? Para que a gente consiga, de fato, alcançar nosso objetivo, que é justamente compreender e aplicar esses conceitos de dinâmica impulsiva, a gente vai abrir essa aula falando sobre quantidade de movimento, né? Na física, a quantidade de movimento vai ser uma grandeza que vai estar associada com a massa de um corpo e com a velocidade adquirida por esse corpo em um determinado momento, né? Aqui, para ilustrar essa situação, eu coloquei a seguinte situação. Veja só, a gente tem um foguete que ele está se movimentando e ele está sendo propelido, né? Ele está sendo impulsionado por a queima de um gás, né? Aqui, embora a gente só esteja observando um único objeto, aqui tem dois corpos que estão atuando um sobre o outro. Se você parar para observar, você tem um foguete, né? E você tem um gás sendo empurrado. Então ele empurra esse gás para trás e esse gás faz com que essa resultante aqui, né? Depois a gente vai entender alguns conceitos sobre conservação de momento e a gente vai ver que essa conservação de momento vai estar atuando diretamente aqui, faz com que esse objeto ele seja enviado para a frente. Agora a pergunta que fica é: será que a mesma coisa que atua, né, a mesma força que atua aqui, que gera esse movimento, gera o mesmo movimento a esse gás que está sendo empurrado, propelido, né? Para a gente estudar isso daqui, a gente precisa falar sobre quantidade de movimento. Por definição, a quantidade de movimento ela é uma grandeza vetorial, né? Mas em alguns casos a gente não vai trabalhar do ponto de vista vetorial, tá bom? A gente vai... Não que não vá trabalhar do ponto de vista vetorial, perdão. A gente não vai adotar notação vetorial, até para facilitar o nosso trabalho, mas entenda que ela é uma grandeza vetorial que vai relacionar a massa e a velocidade de um corpo, né? Então, por ser um vetor, a gente vai ter um módulo, uma direção e um sentido. Esse módulo, como a gente já falou, vai ser relacionado com a massa e a velocidade. Então, ao a gente fazer o produto da massa por sua velocidade, a gente acaba descobrindo o módulo dessa quantidade de movimento. E para determinar a direção e o sentido, a gente precisa observar apenas para a direção e o sentido da velocidade, né? Então, essa velocidade que vai te dizer a direção e o sentido dessa quantidade de movimento. Essa ideia de quantidade de movimento, ela é bem simples, tá certo? Mais para frente, quando a gente falar de colisões e tudo mais, a gente pode observar, não uma dificuldade, né? Mas a gente pode observar algumas nuances que estão envolvidas com isso daqui, beleza? Então, para a gente aplicar isso daqui, vamos observar o seguinte. Uma partícula de massa 4 kg desloca-se com a velocidade dada pela função v igual a 5 menos 7t. Então, nesse caso, a gente pode observar que a velocidade não vai ser uma constante, tá bom? Então, a gente vai determinar essa quantidade de movimento, mas em um momento específico, em um ponto específico dessa trajetória. Então, veja bem, se a gente parar para observar, nós queremos calcular essa quantidade de movimento no tempo igual a 2 segundos. E como é que a gente vai fazer isso? Primeiro, como essa velocidade não é constante, a gente tem que determinar a velocidade desse móvel quando t for igual a 2 segundos. Então, para isso, a gente pode determinar o seguinte, olha, quantidade de movimento vai ser a massa do nosso objeto, que é de 4 kg, vezes a nossa velocidade, que vai ser o quê? 5 menos 7t. 5 menos 7t. Se você quiser, você pode calcular a velocidade separada, não tem problema nenhum com isso. Você calculando velocidade separada, você, assim, não corre o risco de errar, né? Porque, enfim, muitas vezes a gente acaba subtraindo primeiro, depois multiplicando, faz 5 menos 7, depois multiplica, né? A gente corre muito o risco de errar nesse ponto. Mas se a gente fizer separado, a gente minimiza esse risco, né? Se você se sentir confortável com isso, não tem problema nenhum. Então, Q igual a 4 vezes 5 menos 7 vezes 2. Beleza? A gente sabe que, primeiro de tudo, a gente tem que
realizar esse produto, né? Então a gente fica com Q igual a 4 vezes 5 menos 14. 7 vezes 2, 14. Continuando, a gente fica aqui Q igual a 4 vezes 5 menos 14 menos 7. Q igual a menos 28. Agora, qual vai ser a unidade de medida de quantidade de movimento? Veja só, a nossa massa foi dada em quilogramas. Então, quilogramas. E a gente fez um produto com a velocidade, a gente multiplicou. E a velocidade, ela vai ser dada em metros por segundo, porque está dizendo aqui, ó, que a gente usa a unidade padrão do SI. E a essa altura, a gente espera que você já saiba quais são as unidades padrões do SI, beleza? Então, quilograma vezes metros por segundo ao quadrado, não, perdão, vezes metros por segundo, né? Então, calculando isso daqui, tá certo? Você pode observar que você achou um sinal negativo. E aí, o que quer dizer esse sinal negativo, né? Esse sinal negativo só vai dizer para você que ele está no sentido oposto ao teu movimento. Então, o teu objeto está indo em um sentido e essa quantidade de movimento vai ser dada no sentido oposto. Beleza? Tranquilo. Mas de onde é que vem essa relação que quantidade de movimento é igual a massa vezes velocidade? Se a gente observa essa segunda lei de Newton, né, a gente pode ter uma definição dessa lei dada a partir do momento, tá certo? E a gente vai usar essa definição para chegar a essa relação de quantidade de movimento igual ao produto da massa por sua velocidade, né? Então veja só, a força que atua sobre um corpo é proporcional à taxa de variação do momento linear. Então, como é que a gente vai escrever isso aí matematicamente? Então observa só, Newton aqui está dizendo o seguinte para tu: força é igual a taxa de variação da quantidade de movimento. Beleza? Só que se a gente lembra bem, Newton também diz que força é igual ao produto da massa por sua aceleração. Então, se a gente reescreve essa frase da seguinte forma, ó, força é igual a massa vezes sua aceleração. Nota, ali eu não usei notação de vetor, tá certo? Mas fica só para a gente compreender de uma maneira mais fácil aqui. Então, com essa relação, a gente pode fazer o seguinte: eu posso dizer que, substituindo, né, ou igualando, na verdade, essas forças, eu sei que dq sobre dt é igual a massa vezes a aceleração. Só que se você corre um pouquinho lá atrás e lembra que a aceleração é igual à taxa de variação da velocidade no tempo, e você substitui isso aqui também, você fica com uma relação muito interessante que diz que dq sobre dt é igual a m dv sobre dt. A gente vai fazer uma coisa aqui agora, né, que os matemáticos morrem só de pensar, mas a gente vai usar aqui, né, só para facilitar as coisas para a gente. Então, se eu tirar esse dt com esse dt, eu fico que dq é igual a m dv, tá certo? E se, né, a gente parar para raciocinar aqui, a gente relacionar, a gente já consegue observar a presença do meu momento linear e da minha velocidade. Então, a única coisa que a gente vai precisar fazer aí é integrar nos dois lados, né? Então, se eu integro no lado A e integro no lado B, eu chego simplesmente que Q igual a M vezes V. Então, a nossa relação de momento, ela é definida a partir disso, né? A gente não tem exatamente de onde surgiu essa fórmula, né? O que a gente consegue ver, observando em algumas bibliografias, é que isso daqui já é falado há bastante tempo. Você tem Descartes falando sobre isso aqui, Leibniz, né? E, enfim, essa aqui é uma boa alternativa da gente fazer uma dedução de como surge essa relação de quantidade de movimento. Beleza? E lembrando,
Esse daqui é o nosso pontapé inicial para a gente compreender a dinâmica impossível. Então, para a gente compreender isso daí, até para a gente falar sobre alguns teoremas mais para frente, a gente precisa compreender isso. Beleza? Então, se você não entendeu, você volta lá no começo, tenta assistir novamente, porque isso aqui está bem fácil, bem simples aqui. Tá bom? Então, espero você no nosso próximo vídeo e até mais.